Capítulo 20. 1000 Pai Nossos e 1000 Ave-Marias. Levantei os olhos ao céu que começava a embruscar-me, mas não foi para vê-lo coberto ou descoberto. Era o outro céu que eu erguia minha alma. Era o meu refúgio, o meu amigo. E então disse para mim: prometo rezar 1000 Pai Nosso e 1000 Ave-Maria se José Dias arranjar que eu não vá para o seminário. A soma era enorme. A razão é que eu andava carregado de promessas não cumpridas. A última foi de 200 Pai Nosso e 200 Ave-Marias, se não chovesse em certa tarde de passeio a Santa Teresa. Não choveu, mas eu não rezei as orações. Desde pequenino, acostumara-me a pedir ao céu os seus favores, mediante orações que diria, se eles viessem. Disse as primeiras, as outras foram adiadas, e à medida que se amontoavam iam sendo esquecidas. Assim cheguei aos números de 20, 30, 50, entrei nas centenas e agora na milhar. Era um modo de peitar a vontade divina pela quantia das orações. Além disso, cada promessa nova era feita e jurada no sentido de pagar a dívida antiga, mas vão lá matar a preguiça de uma alma que a trazia do berço, e não a sentia atenuada pela vida. O céu fazia-me o favor, eu adiava pagar. Afinal, perdi-me nas contas. 1000, repetiu comigo. São 1000. Realmente, a matéria do benefício era agora imensa, não menos que a salvação ou o naufrágio da minha existência inteira. 1000. Era preciso uma soma que pagasse os atrasados todos. Deus podia muito bem, irritado com os esquecimentos, negar-se a ouvir-me sem muito dinheiro. Homem grave, é possível que essas agitações de menino te enfadem, se é que não as achas ridículos. Sublimes não eram. Cogitei muito no modo de resgatar a dívida espiritual. Não achava outra espécie em que, mediante a intenção, tudo se cumprisse fechando a escrituração da minha consciência moral sem déficit. Mandei dizer 100 missas, ou subir de joelhos a ladeira da glória para ouvir uma. Ia à Terra Santa. Tudo que as velhas escravas me contavam de promessas célebres. Tudo me acudia sem se fixar de vez no espírito. Era muito duro subir uma ladeira de joelhos. Devia feri-los por força. A Terra Santa ficava muito longe, e as missas eram numerosas. Podiam empenhar-se outra vez a alma. Capítulo 21. Prima Justina. Na varanda, achei prima Justina passeando de um lado para o outro. Veio ao patamar e perguntou-me onde estivera. Estive aqui ao pé conversando com o Dr. Fortunata e distraí-me. É tarde, não é? Mamãe perguntou por mim? Perguntou, mas eu disse que você já tinha vindo. A mentira espantou-me, não menos que a franqueza da notícia. Não é que prima Justina fosse de Biocos. Dizia francamente a Pedro o mal que pensava de Paulo, e a Paulo o que pensava de Pedro. Mas confessar a mentira que me pareceu novidade. Era quadragenária, magra e pálida, boca fina e olhos curiosos. Vivia conosco de favor de minha mãe, e também por interesse. Minha mãe queria ter uma senhora íntima ao pé de si, e antes parenta que estranha. Passeamos alguns minutos na varanda, alumiada por um lampião. Quis saber se eu não esquecera os projetos eclesiásticos de minha mãe, e dizendo-lhe eu que não, inquiriu-me sobre o gosto que eu tinha à vida de padre. Respondi esquivo. Vida de padre é muito bonita. Sim, é bonita, mas o que pergunto é se você gostaria de ser padre, explicou rindo. Eu gosto do que mamãe quiser. Sim, prima Glória deseja muito que você se ordene, mas ainda que não desejasse, há cá em casa quem lhe meta isso na cabeça. E quem é? Ora, quem? Quem é que há de ser? Primo Cosme não é, que não se importa com isso. E eu também não. José Dias? Concluí. Sim, naturalmente. Enruguei a testa interrogativamente como se não soubesse nada. Prima Justina completou a notícia, dizendo que ainda naquela tarde, José Dias lembrara minha mãe a promessa antiga. Prima Glória, pode ser que em passando os dias vá esquecendo a promessa, mas como há de esquecer se uma pessoa estiver sempre nos ouvidos, zás que darás falando do seminário, e os discursos que ele faz, os elogios da igreja, e que a vida de padre é isto e aquilo,
Tudo com aquelas palavras que só ele conhece e aquela afetação. Note que é só para fazer mal, porque ele é tão religioso como este lampião. Pois é verdade, ainda hoje. Você não se dê por achado. Hoje de tarde falou como você não imagina. Mas falou à toa? Perguntei, a ver se ela contava a denúncia do meu namoro com a vizinha. Não contou, fez apenas um gesto como indicando que havia outra coisa que não podia dizer. Novamente me recomendou que não me desse por achado e recapitulou todo o mal que pensava de José Dias. E não era pouco. Um intrigante, um bajulador, um especulador e, apesar da casca de polidez, um grosseirão. Eu, passados alguns instantes, disse: Prima Justina, a senhora era capaz de uma coisa? De quê? Era capaz de... Bom, suponha que eu não gostasse de ser padre. A senhora podia pedir à mamãe. E isso não, atalhou prontamente. Prima Glória tem este negócio firme na cabeça, e não há nada no mundo que a faça mudar de resolução. Só o tempo. Você ainda era pequenino, já ela contava isto a todas as pessoas da nossa amizade, ou só conhecidas. Lá avivar-lhe a memória. Não, que eu não trabalho para a desgraça dos outros. Mas também pedir outra coisa não peço. Se ela me consultasse, bem, se ela me dissesse, Prima Justina, você acha? A minha resposta era, Prima Glória, eu penso que se ele gosta de ser padre, pode ir, mas se não gosta, é melhor ficar. É o que eu diria, e diria se ela me consultasse um dia. Agora, ir falar-lhe sem ser chamada, isso eu não faço. Capítulo 22. Sensações alheias. Não alcancei mais nada e, para o fim, arrependi-me do pedido. Devia ter seguido o conselho de Capitu. Então, como eu quisesse ir para dentro, Prima Justina reteve-me alguns minutos, falando do calor e da próxima festa da Conceição, dos meus velhos oratórios e, finalmente, de Capitu. Não disse mal dela, ao contrário, insinuou-me que podia vir a ser uma moça bonita. Eu, que já a achava lindíssima, bradaria que era a mais bela criatura do mundo, se o receio me não fizesse ser discreto. Entretanto, como Prima Justina se metesse a elogiar-lhe os modos, a gravidade, os costumes, o trabalhar para os seus, o amor que tinha minha mãe, tudo isto me acendeu a ponto de elogiá-la também. Quando não era com palavras, era com o gesto de aprovação que dava a cada uma das asserções da outra, e certamente com a felicidade que devia iluminar minha cara. Não adverti que assim confirmava a denúncia de José Dias, ouvida por ela à tarde, na sala de visitas, se é que também ela não desconfiava já. Só pensei nisso na cama, só então senti que os olhos de Prima Justina, quando eu falava, pareciam apalpar-me, ouvir-me, cheirar-me, gostar-me, fazer o ofício de todos os sentidos. Ciúmes não podiam ser. Entre um pirralho da minha idade e uma viúva quarentona não havia lugar para ciúmes. É certo que, após algum tempo, modificou os elogios a Capitu e até lhe fez algumas críticas. Disse-me que era um pouco trêfega e olhava por baixo, mas ainda assim não creio que fossem ciúmes. Creio sim nisto. Creio que Prima Justina achou no espetáculo das sensações alheias uma ressurreição vaga das suas próprias. Capítulo 23. Prazo dado. Preciso falar-lhe amanhã sem falta. Escolha o lugar e diga-me. Creio que José Dias achou desusado este meu falar. O tom não me sairia tão imperativo como eu receava, mas as palavras o eram, e o não interrogar, não pedir, não hesitar, como era próprio da criança e do meu estilo habitual, certamente lhe deu ideia de uma pessoa nova e de uma nova situação. Foi no corredor, quando íamos para o chá, José Dias vinha andando concentrado numa leitura que fizera minha mãe e a Prima Justina. Lia cantado e compassado. Os castelos e os parques saíam maiores da boca dele, os lagos tinham mais água e a abóbada celeste contava alguns milhares mais de estrelas centelhantes. Nos diálogos, alternava o som das vozes, que eram levemente grossas ou finas, conforme o sexo dos interlocutores, e reproduziam, com moderação, a ternura e a cólera.
Ao despedir-se de mim na varanda, disse-me ele: amanhã na rua tenho umas compras que fazer. Você pode ir comigo? Pedirei à mamãe. É dia de lição? Não, a lição foi hoje. Perfeitamente. Não lhe pergunto o que é. Afirmo desde já que é matéria grave e pura. Sim, senhor. Então tá bom, até amanhã. Fez-se tudo o melhor possível. Houve só uma alteração. Minha mãe achou o dia quente e não consentiu que eu fosse a pé. Entramos no ônibus à porta de casa. Não importa, disse-me José Dias. Podemos apear-nos à porta do passeio público.